hoje é um dia, posso dizer, histórico da nossa Diocese de São José dos Pinhais. Momento importantíssimo nesse encontro de hoje, onde muitos vieram também para conhecer o Instituto Dom Ladislau Biernacki, e também reunindo aqui todo o projeto de reiniciação, povo de Deus, vindo também os nossos formadores, e a alegria também de termos aqui a Escola Diaconal no dia de hoje. Olá, estamos neste dia reunidos com formadores e lideranças do projeto Reiniciação na nossa Diocese de São José dos Pinhais. Estamos com aproximadamente 140 formadores. E nesse tempo em que vivemos, do tempo do querigma, ao longo desses 6 meses, e já nos preparando, pensando como iremos realizar a partir do 2º semestre o início do tempo do catecumenato, esse tempo do querigma, o tempo do anúncio, esse tempo em que nós vamos nos encantando com a pessoa de Jesus Cristo, fazendo a experiência de ouvi-lo e também de aderirmos àquilo que ele nos convida. Agora já em preparação para o tempo do catecumenato, trabalhando aquilo que é o essencial da nossa fé, da história da salvação, dos grandes eventos da história da salvação e de modo especial a partir daqueles 4 grandes pilares que são trazidos no Catecismo da Igreja Católica. O que nós cremos, o que nós celebramos, a forma como nós vivemos e aquilo que nós rezamos. É necessário reiniciar para podermos viver conforme a graça de Deus. Através do projeto Reiniciação, eu acredito, a minha esperança é de que venha ter um entrosamento maior, uma comunicação melhor entre as pastorais, né, e que a gente, todos nós juntos, possamos acolher mais as pessoas a participar desse caminho de fé e de esperança que nós temos com o seguimento a Jesus Cristo. A igreja está nos levando, com esse projeto, nossa diocese, a vermos a evangelização, a nossa parte na igreja, como missionários mesmo, sinodais. Como a convite do Papa Francisco, ser uma igreja sinodal não é ficar só dentro da minha comunidade. É abrir as portas para os que estão vindo, para os que ainda virão, para os que já estão e não têm aquela segurança igual eu me senti muito insegura e às vezes ainda me sinto, mas eu tenho a certeza que trabalhando em comunidade, como missionários, como irmãos, vai abrir mais a mente das pessoas que a igreja não é só ali dentro da igreja. O viver o caminho sinodal é no dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver. Esses frutos estão surgindo a partir do momento em que as comunidades se engajaram. As lideranças demonstraram, a princípio, curiosidade, mas com muito empenho, muita responsabilidade, aderiram ao projeto. Outro fruto é o engajamento de outras pessoas, mesmo não fazendo parte das lideranças. As comunidades passaram a se reunir mais constantemente, as pastorais fazerem uma releitura da sua pastoral, do seu movimento, dentro, né, desse espírito de evangelização, do espírito sinodal, né, em comunidade e em comunhão. Que eu possa olhar com os olhos, olhando para o nosso futuro de igreja, para a nossa caminhada de igreja, onde, através do processo de escuta, esse processo sinodal, pôde-se, a partir disto, vem o Instituto Dom Ladislau Biernacki, como posso dizer, como a semente que já foi plantada e hoje se inicia o Instituto Dom Ladislau Biernacki. Eu olho para frente, como esse Instituto Dom Ladislau fará na nossa Diocese de São José dos Pinhais, em toda a nossa diocese, trabalhando com as formações, com as lideranças, fazendo com que tenham certeza absoluta, muitos frutos serão produzidos, serão colhidos desses momentos que estamos aqui vivendo. Vejo sim que Dom Ladislau, que prezava tanto pelo social, a nossa diocese, se preocupava tanto também com a unidade da nossa diocese. E o Instituto vem trazer esta unidade com as pastorais, os movimentos, todo o povo de Deus, em todos os níveis de formação. A motivação principal para esta criação do nosso Instituto Dom Ladislau Biernacki veio em 2023, no processo já em andamento do processo sinodal, das escutas, da conclusão
da síntese diocesana e também da Assembleia Diocesana, onde aparecia muito, nos chamava a atenção a necessidade de uma formação mais integral, de uma formação que contemplasse diferentes áreas. Em conversa com Dom Celso Antônio Marchiori, a coordenação da ação evangelizadora, na pessoa do Padre João Maria, então conversamos e chegamos a um consenso que havia a necessidade de formalizar uma formação mais sistemática, organizada, a partir então de um instituto. E aí surgiu então dar esse nome, Instituto Dom Ladislau Biernacki. Depois, em fevereiro de 2024, teve a nomeação como diretor desse instituto. Começou então a fase de planejamento das ações, o projeto pedagógico, plano de ação, também articulação junto às pastorais já da diocese, também nos seus eventos que haviam fazendo. Uma primeira ação foi também estar coordenando esse instituto, estar coordenando a escola diaconal. Como grande missão do Instituto Dom Ladislau Biernacki é trabalhar a partir de 3 princípios que nós denominamos os 3 E's do projeto, que é a educação, a espiritualidade e o envolvimento social. E essas 3 princípios, elas nos trazem também a missão do Instituto. A missão do Instituto é proporcionar itinerários formativos para as lideranças eclesiais, também nesse processo de escuta, de habilidades então sinodais e catecumenais. Também é um espaço de proporcionar a educação corporativa dos colaboradores da Diocese de São José dos Pinhais, dos colaboradores da Cúria e também os das paróquias, né? Então, organizar as aprendizagens através da educação corporativa, assim como também estar organizando e dando diretrizes para um planejamento estratégico. Também o Instituto tem como metas, estratégias, a partir do grande objetivo da sua missão, proporcionar a linha editorial, ou seja, a produção de subsídios, das reflexões que são feitas através dos subsídios publicados pela Diocese. E também na linha da sustentabilidade, né? O Instituto tem essa preocupação de pensar com uma casa comum. O legado de Dom Ladislau Biernacki, como eu falei na homilia, a gente poderia dizer assim numa palavra, que é aquela palavra de Pedro a respeito de Jesus, quando Pedro está falando depois de Pentecostes, num dos sermões, falando a respeito de Jesus, que Jesus foi ungido por Deus e passou por aqui fazendo o bem. Então, Dom Ladislau foi um bispo ungido por Deus, primeiramente como bispo auxiliar de Curitiba. Ele encampou esta área do interior, que era toda essa região de São José dos Pinhais, e cuidou mais especificamente desta área. E deixou para nós uma herança fantástica de exemplo, de testemunho e de trabalho, de empenho, de dedicação na formação dos líderes. Por isso, escolhemos este nome para o Instituto, no intuito de homenagear este grande homem que foi o nosso primeiro bispo diocesano, Dom Ladislau. Eu quero dizer que não percamos a esperança, certamente vamos encontrar desafios, não tenhamos medo, como disse o Espírito Santo para São Paulo, numa noite que está lá registrado no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, versículo 9 a 10, não tenham medo, falem e não se calem, eis que eu estou com vocês, ninguém se aproximará de vocês para lhes fazer algum mal, e eis que eu tenho um povo numeroso nesta cidade, nesta diocese. Eu saio com o coração cheio de esperança a respeito de tudo que eu ouvi, porque eu pude ver um grande comprometimento com a evangelização, com a formação, né, dos agentes pastorais e movimento da nossa igreja, aqui da Diocese de São José dos Pinhais. Também vejo responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então meu coração transborda de esperança e na certeza que a missão continua, que nós vamos continuar levando essa missão, que é evangelizar a todos aqueles que o Senhor nos enviar, através do Instituto Dom Ladislau Biernacki. Frutos serão colhidos. E hoje aqui é de se emocionar ao ver
tantas pessoas, tanta liderança, a igreja viva da nossa Diocese de José dos Pinhais. O momento assim do despertar ao chamado ao diaconato, né, foi o momento assim quando o Padre Márcio fez o convite, né? Quando ele falou para mim assim que Deus havia tocado no coração dele para ele indicar assim, um nome para o diaconato, né? E isso marcou bastante assim no meu coração também. E uma palavra que ficou muito assim, né, no meu coração foi quando também durante uma homilia o padre falou assim que não somos nós que escolhemos Deus, mas é Deus que nos escolhe. Então cada vez mais vamos sentindo a presença de Deus e sentindo também no coração de toda a família também esse chamado. O sentimento que fica assim no dia a dia, junto à família e junto à comunidade, a responsabilidade, né, de ser pai, ao mesmo tempo assim, a igreja doméstica, né, de ser exemplo para os filhos e ser exemplo dentro da comunidade também. A dimensão do ministério, a dimensão do serviço, é uma dimensão inerente a toda a igreja, né? E todo ministério na igreja sempre supõe um carisma, um dom que Deus dá. Então, o dom que o Espírito nos concede, quando ele é posto em ato, ele se torna um ministério. Quando a gente fala no contexto do diaconato, sobretudo, que já é um ministério de serviço, né? A diaconia é serviço, a gente compreende esse processo de fato como um serviço ordenado. Então, o diácono, ele é o homem do serviço. E aí, quando a gente fala de uma igreja toda ministerial, o diácono na igreja é de fato esta figura ordenada, ou seja, pertencente ao clero, que faz esta grande mediação entre o ministério ordenado e os diversos ministérios laicais. Pensando na aplicabilidade de tudo isso, no perfil de um candidato que diz, olha, quero ser um diácono permanente. E aqui na nossa diocese, com uma escola diaconal, com um processo formativo, me parece, padre, que há uma necessidade aqui não só da nossa diocese, da igreja como um todo, mas vamos pensar nesses candidatos, que a gente desenvolva o conteúdo formativo, mas que esse conteúdo impacte uma prática. Quando a gente fala de sinodalidade, ministerialidade, carismas na igreja, faz necessário não apenas saber o que é, mas desenvolver isso na prática. Então me parece que o grande mote da escola diaconal na nossa diocese, que agora vai ganhando cada vez mais força, é esse. Quando trago a família, quando trago a realidade desse candidato, é dizer, em que medida esse conteúdo se aplica à sua realidade. Então me parece que há uma necessidade bem urgente de que a gente vá desenvolvendo essas habilidades. Eu diria, padre, habilidades sinodais, habilidades ministeriais, práticas próprias em relação a cada território. Eu vou dar apenas um exemplo. Um diácono que está na sua paróquia, por exemplo, e que se reduz a ministrar batismo e o sacramento do matrimônio. Não faz muito sentido. Que outros ministérios, que outros serviços, a partir da sua condição de diácono, ele pode desempenhar a partir da sua realidade. Então fica aí essa provocação positiva da igreja, que a gente possa desenvolver habilidades diaconais, habilidades sinodais.